Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já faz um tempinho que eu não venho aqui, né, fazer nenhum vídeo. Na verdade, eu não sei assim com que frequência eu pretendo fazer vídeos, então eu fui sentindo o meu feeling. Na verdade, agora me deu uma vontade de falar um pouco sobre esse assunto, porque é algo recorrente nesse momento e que eu acho que pode ajudar algumas pessoas de alguma forma. Então eu vim aqui hoje fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre a primeira fase da UB e dar algumas dicas que foram importantes para mim de como passar nessa primeira fase e que de repente pode ajudar vocês também. Bom, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, tá? Eu tô agora estudando para a segunda fase da UB em Direito Civil e eu vou falar sobre a minha experiência de como eu passei na primeira fase da UB e de que forma isso pode, de repente, ajudar vocês com alguma dica que vocês, de repente, não sabiam, alguma coisa do tipo, mas a minha experiência pessoal e eu vou compartilhar aqui com vocês como uma forma de ajudar, da forma que vocês se identificarem. Porque é algo que, quando eu estava estudando para a primeira fase, eu senti falta de ver esse tipo de conteúdo e esse tipo de aconselhamento, né, digamos assim, e de demonstrações de experiências de outras pessoas que tinham passado pela mesma coisa. Então, vamos lá. A primeira fase da UB, ela é bem completa, né? Ela é feita por uma prova de múltipla escolha de todas as questões relacionadas a todas as áreas do direito. Então, todas as áreas não, né? Mas as principais áreas do direito. Então, é uma coisa bem ampla e que a gente precisa ter um conhecimento, digamos que vasto, mas não tão profundo, né? Digamos assim, em todas as áreas. O que acontece? Quando eu fui estudar para a UB, para a primeira fase, eu tentei entender qual era o tipo de estudo que eu fazia quando eu era mais nova ou na faculdade e na escola, que eu sentia que eu realmente aprendia aquele determinado assunto que eu estudava, que eu absorvia. Eu acho super importante a gente fazer essa observação, porque que a gente tem diferentes personalidades e formas de aprendizado também, pela nossa individualidade. Então, o que eu percebi me analisando e analisando meu passado de provas é que eu conseguia absorver muito melhor um determinado assunto quando eu entrava profundamente no estudo dele. Então, eu entendia os princípios, a história, aquilo que vem antes de repente, de um assunto principal que a gente tenha que estudar. Então, eu entender a origem, a história, os princípios, um certo aprofundamento era o que me fazia realmente aprender determinado assunto. E eu percebi que a maioria das pessoas que eu conheço não. Bastava ler um pouquinho e podia ler sobre determinados assuntos ao mesmo tempo de forma superficial e conseguiam absorver de uma forma bem tranquila, que é algo que eu não consigo e não conseguia também. Então, entender as suas dificuldades e as suas facilidades na hora do aprendizado e de adquirir conhecimento é super importante. Não se comparar tanto com os outros na forma de aprender. E aí, entendendo isso, eu comecei a fazer provinhas, simulados da UB da primeira fase, e fui percebendo quais eram as matérias que eu tinha mais dificuldade, que me faltava um pouquinho de conhecimento e de raciocínio. Aí eu peguei essas matérias que eu percebi que eu tinha mais dificuldade, as principais áreas, e aí eu busquei uma doutrina de cada, uma doutrina que fosse boa, bem boa, e que me desse um pouquinho dos princípios e daquele início aprofundado, né, dessas áreas específicas, que foram duas áreas, né, direito do trabalho e direito penal, que eu percebi que eu tinha um pouco mais de dificuldade do que as outras. Então eu fiz isso, eu fui ler essas doutrinas, além de continuar estudando de forma a fazer simulados e responder questões, e aí eu adquiri esse conhecimento de uma forma um pouco mais profunda para eu realmente conseguir absorver o básico daquelas duas áreas. Além disso, o que eu fiz muito foi resolver questões da OAB de Bolso, que é um aplicativo super interessante, super legal para quem está estudando para a primeira fase da OAB.
Então você baixa no seu celular e você pode fazer a qualquer hora do dia, a qualquer momento. É uma forma super rápida e eficiente de aprender e de se preparar para essa prova, né? Porque ela é super, como são múltipla escolha, ele traz esse aplicativo uma forma muito eficiente mesmo de estudar para esse tipo de prova. Então eu fui fazendo esse OB de bolso até o momento, né, antes da prova. E também eu assisti alguns vídeos aqui no YouTube, tem cursos, né, de preparatórios para OB, que eles disponibilizam perto da prova alguns vídeos e revisões gerais para OB primeira fase. E esses cursos me ajudaram bastante mesmo, assim. Na verdade, eu não fiz o curso, eu assisti essas aulas que eles deixavam disponíveis no YouTube e é muito interessante. São os principais cursos, né? Temos o Damaso, o CEISC e outros diversos cursos que trazem essas revisões que foram muito importantes para mim. Eu não assistia uma revisão, as revisões maiores, que eram de mais de 3 horas, eu assisti algumas pontuais que eles foram colocando 2 semanas, uma semana antes da prova, e tiveram alguns tópicos que foram super importantes, porque eles são super atualizados e eles te mostram realmente aquilo que tem possibilidade de cair na prova. Então, está atento a essas possibilidades que são colocadas aí disponíveis pra gente é super legal. Outra coisa também, se vocês tiverem a possibilidade de ter aqueles livros que são livros preparatórios para a OB primeira fase, que são de questões com explicação de porquê de cada questão, é super legal também, porque você vai testando e se entendendo, que é o mais importante, entendendo suas facilidades e dificuldades e consegue se desenvolvendo de acordo com isso. Mas no mais, assim, eu acredito que é importante a gente tentar manter um trabalho mental muito legal, de pensar que nada é por acaso, que a gente vai conseguir, e se não conseguir na primeira, pode conseguir na segunda, basta não desistir, que a gente tem conhecimento suficiente para isso, porque a gente fez faculdade, 5 anos de faculdade, e a gente realmente tem conhecimento, tem que acreditar na gente. Às vezes é muito difícil, porque eu era a primeira a desacreditar e a tentar me auto-sabotar, mas entender que você tem conhecimento, que você estudou, que você está preparado, e colocar isso na sua cabeça já é um ponto muito positivo para você conseguir fazer a prova de uma maneira mais tranquila. Não colocar tanto peso naquela prova a ponto de você se sentir paralisado se não conseguir passar. Você tem que entender que tudo tem seu momento, que você está se preparando e se preparou, e que vai dar certo, e se não der dessa vez, na próxima vai dar certo também, você vai continuar tentando, não vai desistir. E é isso, gente. Eu acho que no mais, essas são as dicas que eu tenho para passar para vocês sobre como passar na primeira fase da OB de uma maneira muito individual e subjetiva, que é assim que a gente tem que estudar, né? Então, sem tantas comparações, pegar dicas que vocês acham que se encaixam para você. Porque muita gente fica horas e horas estudando e fala, nossa, eu virei à noite, tô virando à noite estudando, e aquilo falavam pra mim, e eu ficava, nossa, mas eu não tô fazendo isso, e será que eu tinha que fazer isso? Mas é você se entender qual é o método de estudo que realmente vai ser eficiente para você, que se encaixa para você, que vai fazer você ter realmente uma mentalidade, um psicológico bom para conseguir fazer aquela prova, que não vai te desgastar. Tem coisas que só valem para indivíduos diferentes. A gente tem que filtrar aquilo que falam pra gente, que a gente tem que fazer, como que a gente tem que estudar, e entender o que vale pra nossa individualidade. Isso pra mim é o mais importante. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, e boa sorte, já deu certo, vai dar certo para todos que estão estudando e que vão estudar para a primeira fase da OB. Acreditem que tem um momento certo para todas as coisas, se preparem da forma que vocês se sentirem melhor e sejam sinceros consigo mesmo na hora de estudar, na hora de se preparar e na hora de entender até que ponto você aguenta determinada quantidade de estudo, até que ponto você acha que para você não tá sendo saudável. Se entender é uma coisa muito importante nesses momentos de preparação de prova também, principalmente na questão psicológica, que a gente tem que manter sempre muito autocuidado. Então, desejo toda a sorte do mundo para vocês. Estou torcendo para cada um que esteja passando por esse momento, e
boa sorte, vai dar tudo certo, estudem e sejam sinceros e confiantes e cuidem de si mesmo, porque isso é o mais importante, estar bem consigo mesmo e nada vai ser tão difícil a ponto de vocês não conseguirem mantendo essa paz mental e essa preparação de acordo com o que faz sentido pra vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!